Quando eu comecei a escrever assim com uma certa regularidade, ainda moleque, né, ainda na escola, eu passei a ser um outro tipo de leitor, porque eu comecei a ler os livros como quem escreve. Então, prestando atenção no jeito que cada escritor escrevia, tá? Eu tenho um livro que chama-se Um Homem no Sótão, que a primeira versão dele eu escrevi quando eu estava mais ou menos no segundo colegial, segundo ano do ensino médio, mais ou menos. Eu publiquei muitos anos depois, tá? Já com 30 anos, mais ou menos, 32 anos, por aí, né? Mas eu escrevi a primeira versão dessa história ainda no colégio. Eu tenho livros inteiramente inventados por mim, como é o caso do Homem no Sótão e vários outros, né? E eu tenho livros que são baseados numa pesquisa de contos populares. São duas coisas diferentes. Uma é livros inteiramente criados por mim. No caso do livro que vocês leram, é uma pesquisa que eu fiz durante anos e anos e anos. Então eu pesquisava os contos, depois recontava, tentando captar o espírito daqueles contos. No Meio da Noite Escura tem um Pé de Maravilha, é exatamente um conto, são contos dentro dessa pesquisa. São criados por mim, eles são recontados por mim. É bem diferente, são duas coisas, então, né? A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: todo livro que eu faço, antes, é assim, contando rapidamente, né? Eu faço o texto, quando esse texto está pronto, eu acho que está bom, eu faço o boneco do livro. O que é o boneco do livro? É isso aqui, ó. Vê se você dá para ver aí, ó. Olha, esse aqui, por exemplo, é do livro Contos de Enganar a Morte. O livro antes do livro, ó. Tá vendo? Aqui tudo solto, ó. É o projeto do livro antes do livro. Aqui eu faço, por exemplo, tá vendo? Essa capa aqui, ó, virou essa aqui do livro definitivo. De qualquer coisa, depois do texto pronto, eu faço um boneco do livro onde eu estudo as ilustrações, aquilo é mostrado para o editor também, a gente discute o livro juntos, e aí depois que eu tenho o boneco é que eu vou fazer os desenhos definitivos, tá? E depois disso é que o livro é publicado. Eu acho importante para vocês pensarem, tá? É o seguinte, existem os livros didáticos. O livro didático é o seguinte, ele tem lições para ensinar, o professor ensina e vocês leem e aprendem. Ok, tudo bem. Mas a literatura não funciona dessa forma. Tá? A literatura trata de assuntos que ninguém sabe. Ninguém sabe sobre esse assunto. Cada um faz de um jeito, cada um tem uma experiência. Então, esses assuntos, como o amor, como a busca do autoconhecimento, por exemplo, vocês são jovens, estão em busca de se conhecer melhor. Eu tenho 70 anos, também estou, porque eu nunca tive 70 anos antes. Eu também estou aprendendo a ter 70 anos e me virando aqui com a minha idade. É assim, isso não tem livro que ensine, não tem uma matéria que ensine, não tem um professor que chegue e ensine. Esses assuntos são os assuntos da literatura. Se vocês forem ver, mesmo nesse livro que vocês leram, no Meio da Noite Escura, esses assuntos aparecem. O cara passa por testes. Existem situações difíceis, como o filho mudo do fazendeiro, por exemplo, e a situação da menina também, e por aí vai. Então, eu queria que vocês saibam disso, tentem separar livros didáticos, que têm lições que vocês têm que estudar e aprender, de livros que trazem assuntos da vida mesmo. A literatura pode ser muito interessante quando a gente sabe diferenciar. Não tem uma lição atrás do texto. Tem uma especulação, tem um pensamento a respeito de um assunto que não pode ser ensinado. Eu comecei a escrever, como eu falei, ainda fazendo as redações escolares. Eu adorava ler. Então eu fui, porque não dá para você escrever sem ser um leitor, tá? Então,
Porque você vai aprendendo a escrever muito lendo outros autores, né? Você vê como os caras trabalham e você vai aprendendo. Mesma coisa, se você fosse médico, você vai ter que olhar os outros médicos também para ver como é que eles trabalham, né? Então é isso. Só que eu desenhava também. Então aconteceu o seguinte, eu fui escrevendo o meu texto, fui treinando o desenho, tentando aprender o desenho e tal, né? E eu trabalhei como publicitário durante 11 anos. Então era o seguinte, o publicitário é aquele cara que faz os anúncios de propaganda. Então, durante o dia, eu escrevia textos e desenhava também já. Fazia desenhos de propaganda também. E isso foi uma escola para mim, fui treinando. E eu fiz faculdade ao mesmo tempo, né? E à noite eu fui fazendo meus textos. E eu não publiquei com editora, assim. Naquela época, por exemplo, as editoras estavam procurando novos autores, tive essa sorte, né? De começar de ter textos prontos nesse momento. Isso foi em 1979, há muitos anos atrás, 41 anos atrás, e as editoras estavam procurando novos autores, e eu tinha textos. Então, eu mandei um texto e alguns desenhos para mostrar que eu sabia desenhar também. E consegui publicar meu primeiro livro. Eu mais ou menos, eu considero que o meu livro mais importante é o primeiro, porque ele é que abriu a porta para todos os outros, entendeu? Quando eu consegui publicar o primeiro livro, eu pensei comigo assim, poxa, isso aqui isso dá para eu ir, dá para eu fazer outros. E eu tinha várias ideias, fui fazendo e tal, né? Minhas vivências pessoais, a partir da minha experiência pessoal, eu crio outras histórias. Então, eu acho que o segredo é um pouco esse, quer dizer, a partir da sua vivência, das coisas que você viveu, alegres ou tristes, difíceis ou engraçadas, sei lá, a partir dali, você cria uma história, não é mais você, entendeu? É um personagem. Você chama César, você fala assim, a história aconteceu com o João não sei das quantas. Porque qual é a vantagem? A vantagem é que você pode inventar coisas que não aconteceram, mas podiam ter acontecido. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo para você. Eu me lembro que uma vez eu estava escrevendo uma história e era uma menina que estava sendo perseguida por um cara, ela entra na igreja. Numa igreja, a igreja está fechada. E ela se esconde dentro do confessionário da igreja, escondida lá, tudo escuro, entendeu? E ela ouve os passos da pessoa. O que eu fiz? Eu tentei lembrar de todos os momentos da minha vida que eu tive medo. Todos eles, para começar a passar na minha cabeça, para eu poder escrever aquele medo que aquela menina estava sentindo, entendeu? Então, eu acho que o escritor ele faz isso, ele transforma a vida dele numa história de ficção, ou seja, inventada, mas baseada na experiência real que ele tem. Leia outros autores, porque todos os autores fazem isso, pode ter certeza. Todos os autores trabalham com as suas emoções mais profundas. Então, através da leitura de outros livros, você vai, de repente, aprender até a colocar melhor as suas próprias emoções. E tudo na vida, quer dizer, coisas que acontecem comigo, coisas que eu leio no jornal, coisas que me revoltam, por exemplo, que eu leio no jornal e falo, pô, como é que pode existir isso no Brasil hoje ainda? Tudo isso aparece nas minhas histórias depois. Se vocês forem ler, vocês vão encontrar. Tá? Então, eu acho que a gente é uma pessoa um pouco indignada mesmo, sabe? A indignação, porque uma história que dá tudo certo, você não precisa contar. Você vai contar um conflito. Romeu e Julieta, eles se adoravam, mas não podiam estar juntos porque as famílias eram inimigas. Esse conflito é o conflito que faz a literatura. Então, a gente vai falar sempre de conflito. Conflito faz parte da vida, as dificuldades é que fazem parte e elas é que nós vamos trabalhar nos nossos livros. Então é o seguinte, poesia, para quem gosta de escrever, poesia é uma aula de escrita, porque são textos sintéticos e às vezes maravilhosamente bem feitos. Então ler poesia é uma boa, é uma boa. Eu leio sempre, aprendo sempre com poesia, tá? Queria deixar claro isso. Eu adoro escrever, adoro desenhar e continuo aprendendo. Eu continuo lendo para aprender. É isso, entendeu? É isso que dá vontade de fazer as coisas.